Oi, gente, boa noite. Boa noite, Jéssica, Janizele, Ludila. Oi, Tati, Zeli. Oi, Thaís. Oi, Priscila. Oi, Luana. Oi, Janelise. Ai, quanta gente conhecida, que amor. Ai, que delícia. É imperdível, né? Eu também estou aqui ansiosa. Tem alguns dias que a gente fica tão nervosa. Ah, a Rosi entrou. Eu tava preocupada. Oi, Avni. Ai, que delícia. A Rosi já está aí. Vamos lá. Oi, Graciele, Elis, Rosilene, Nayara. Oi, Nay. Vamos lá, eu convidei a Rosi. Oi, Roberta, Natália, Graciele. Oh, meu Deus. Cadê ela? Ao contrário, cadê aqui? Opa! Cadê o potinho? No final eu vou pegar o potinho pra te guardar, tá? Ai, meu Tem gente aí, não tô acreditando, nem eu. Deus, nem eu, menina, eu tô aqui com diarreia. Eu não ia contar antes, eu quase contei porque eu fico com dor de barriga. Pois É é, eu sério? com Tu diarreia. também? Ai, meu Deus. E aí, como é que a gente faz? Ai, ai. Olha, a live mais esperada do ano, mais ansiosa do que o final da Copa do Mundo. Nossa, Meu Deus, não é nada. ai meu Deus, que amor! Ai, que Ai, delícia. gente, Ai, que Jesus. delícia, né? Ai, Pois nem é. acredito. Ai, Gabi, pois é. Só você, né? Ai, minha Nossa Senhora. Só Nossa Senhora, né? Pra fazer essas É, não coisas. fui eu, não. Porque eu tentei te convencer com todos os meus argumentos, não. Aí eu disse, bem, deixa, agora eu só vou rezar até que um dia, um belo Uma hora, dia. uma hora dá certo. Ai. É, Deus queria, né? Pois Ai, é. ai, então vamos Ai, lá, Deus. vamos começar. Vamos fazer uma Vamos, oração? vamos. Então eu vou deixar para você. Que nós possamos iniciar esse nosso momento em nome da Santíssima Trindade, neste amor de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que o Senhor nosso Deus, Deus de amor e de bondade, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, possa nos conduzir neste momento tão especial que fala sobre maternidade. E assim, Senhor, nos conduza à vida eterna. Amém. 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 Ah, que delícia, Rosi. Ó, tem gente chorando ali. Oh, Dá um trem assim, né? Falar de Deus dá um negócio, né? muito Meu bom. bem tá olhando. Ai, Jesus amado. Ô, bem. É um fofo, né? Pois é, menina, eu já tô aqui morrendo de vergonha, meu bem, me deixa mais tímida. Ai, que legal. Alguém sabe como faz para inverter? Porque aí a Rose podia ficar em cima ou embaixo por causa dos comentários. Se Não, alguém eu também. souber, que eu não sei fazer isso. Eu queria até ter pesquisado, mas não deu tempo. Ó, tem esposo aí assistindo junto. Que legal. Yara com seu esposo. Ah, Janezinha, Jane, ai, coisinha magoada. Que ela? Eu não faço a mínima ideia como faz isso, não, gente. É Ai. sério. Tá, se alguém souber aí, avisa e eu tento inverter, tá? Porque aí, como a Pode Rosê ser. que vai falar, seria bom ela estar em cima, né? Ah, sério? Ai, meu Deus, não, mas tá bom assim também, né? Vamos lá, Jesus Vamos sacramentado, lá. nosso Deus amado. Ai, vai, a casa é sua. Grávida de 5 semanas, olha lá que belezinha, né? Mas e aí, Gabi? Me orienta. O que que a gente vai falar, meu Deus? Maternidade com visão de céu. Aí tinha É muito tantas louco. coisas pra gente colocar assim como tema, né?
Aí a gente tentou vários, né? Não fechava. Eu disse, gente, mas o quê? Aí eu pensava, não, ela tem que falar da beleza do parto, tem que falar de tantas coisas, né? E aí veio, aí eu tava conversando um dia com a Aline e ela disse, gente, a maternidade com visão de céu. Eu disse, meu Deus, como que a gente não pensou isso antes? Porque de fato o mês de julho eu coloquei como assim, como o lema do mês das lives, né? Maternidade com visão de céu, pronto. Tava decidido, já tava ali, né? Eu que não vi, sua anta. Ai, Rosi, conta pra gente, assim, fala bem livremente, sabe? Porque quando a gente faz o curso, eu já coloquei isso, a Tati hoje falou também nos stories, até coloquei nos meus stories aí, que é um momento de cura pra gente como mulher, né? Além, eu digo, curso não é só para quem quer ser doula. Claro que tu sai de lá obrigatoriamente doula, né? Mas assim, nos traz uma visão nova do que é ser mulher e nos resgata e nos faz voltar lá para o Gênesis, né? Então, e olhar para a maternidade, para a gestação, para o parto, para o pós-parto e para a maternidade, né, que segue, que é muito além desses momentos, com essa visão do céu, né? Da forma como Deus fez. Que a gente perdeu isso. Perdemos essa essência. Totalmente, né? Já houve esse meio, né? Essa forma de desviar os filhos de Deus para o plano original de Deus. Isso a gente vai observar com muita clareza quando a gente olha o próprio Gênesis, né? Quando a gente vê essa questão do crescei-vos e multiplicai-vos, que essa é a vontade de Deus. E uma colocando que isso para mim também eu sempre aprendi, eu sempre trazia comigo na questão assim da vocação. Matrimônio é vocação, né? Eu levei aquilo por anos na minha vida, se matrimônio é vocação. E um dia eu descobri que não, que matrimônio não é vocação. Matrimônio ele é uma ordem natural. Crescei-vos e multiplicai-vos. O que é vocação? Vocação é um chamado, né? Por meio da igreja. Quem faz esse chamado? O bispo, a partir dos seminaristas. Então, vocação é um chamado por meio da igreja para uma vida mais perfeita. Como que a gente pode ter a plena clareza disso? Basta a gente pensar num sacerdote. Um sacerdote, ele vem a falecer. Se Deus o livre, porventura, ele entrar no inferno, lá ele é um sacerdote. Né? Vamos imaginar, foi para o céu. Obviamente que lá ele também é um sacerdote, não muda a realidade dos fatos. Homem e mulher, sacramento do matrimônio, ambos, né, um dos cônjuges venha a óbito. Para onde ele for, lá ele é casado? Não. Porque matrimônio é um contrato vitalício, que ele se rompe na medida, né, que um ou outro venha a óbito. Então, nós precisamos ter essa clareza de que sacramento do matrimônio não é vocação, mas é uma ordem natural daquilo que o Senhor fez para nós, de viver essa entrega plena. No entanto, a gente vai ver assim, um homem e uma mulher que se unem para um ato sexual, pode gerar uma vida, não pode? Ou seja, não, independente de sacramento do matrimônio, é pecado, não é lícito, mas é possível, porque é uma ordem natural. Então, quando nós temos essa clareza de que nós vamos vivenciar a partir do nosso sim, a falar, né, abraçar o sacramento do matrimônio, então eu tenho que vivenciar o bem primeiro do sacramento do matrimônio. Qual que é o bem primeiro do sacramento do matrimônio? É a geração dos filhos. Isso a gente vai ver com muita clareza no Cástico Nube sobre os 3 bens do matrimônio. Então, os outros bens do matrimônio é subordinado ao bem primeiro, que é a prole, que é a geração dos filhos. Então, na medida que a gente tem essa clareza de que sacramento do matrimônio tem como bem primeiro, finalidade primeira, a geração dos filhos, ali eu já começo a trabalhar a minha mente, ali deveríamos trabalhar os corações dos jovens, hoje mais do que nunca, para ter essa clareza do que de fato é o sacramento do matrimônio. Não é
uma união de ambos dizem se amarem e ali ficar baseado nos flashes, nas filmagens, porque eu vou fazer um evento social. É muito mais do que isso. Então, quando nós não temos essa clareza, ali naquele primeiro momento, quando eu não tenho essa clareza, eu já começo a ferir a maternidade. Porque eu estou indo para o sacramento do matrimônio sem saber de fato a sua finalidade primeira, que é gerar vidas e vidas para o céu. Porque toda mulher e todo homem, a partir do sacramento do matrimônio, eles são convidados a ser mais pais espirituais do que pais biológicos. Porque o difícil não é criar, assim, como diz até o Isamu Chiba, né, o falecido, esse não era um japonês que falava muito sobre a questão de educar, né, as crianças e tudo. Ele fala que criar filhos é fácil, porque você dá coisas. Agora, educar é difícil. E nós não entendemos hoje em dia a etimologia da palavra educar, que educar é trazer para fora aquilo que está dentro. Porque o Senhor nosso Deus fez cada filho com todos os elementos necessários para ser aquilo que ele deve ser, que é um sonho do coração de Deus. Então, quando nós temos essa clareza do que é sacramento do matrimônio, né? Matrimônio que vem de mater, que quer dizer mãe. Por isso a gente vai entender toda aquela beleza. Quando o homem pede a mão de sua noiva em matrimônio, né? Vai lá pedir. Por que ele tem que pedir? Até hoje isso se perdeu. Porque as pessoas não entendem o significado do que é pedir a mão em casamento. Porque quando pede a mão, no sentido de condução, né? Conduzir alguém. Então, se aquele rapaz ele vai pedir a mão da moça no sacramento do matrimônio, pedir ela em casamento, então ele está dizendo ao pai dela, eu quero conduzir a sua filha para a minha casa para torná-la mãe. Então, nós precisamos voltar ao plano original de Deus, do que de fato é sacramento do matrimônio e o que é vocação. Então, a partir do momento que eu tenho a clareza do que é um e outro, então nós partimos para o sacramento do matrimônio a partir do nosso sim e ali vivenciar definitivamente o bem primeiro. Então, quando vem essa questão do gerar, eu acho tão fantástico, né? Hoje em dia, quando você vê vários jovens que entenderam de fato a finalidade do sacramento do matrimônio, que vai totalmente aberto à vida. Eis-me aqui, Senhor. E ali já sai da lua de mel, né, com a possibilidade de dar filhos para o céu. E ali eu já conheci alguns, e eu falei, gente, que fantástico isso, né? Que maravilha de poder vivenciar a grandeza de Deus, de saber que aquela mulher foi agraciada, de saber que o útero dela foi tocado pela destra poderosa do nosso Deus e ali ele infundiu uma alma. Então isso não tem preço, né? Isso foi tirado de nós. E hoje se colocaram tantas coisas na cabeça da mulher de que gestar é ruim, de que dar ruim, que ela pode sentir isso, que ela pode sentir aquilo, e hoje é tido muito como aquela efeito nocebo, né? Nocebo ou nocebo, né? Tanto faz, que se coloca, muitos profissionais colocam muitas coisas na cabeça de uma mulher, porque ela é alta demais, ou ela é baixa demais, ou ela é magra demais, ou ela é gorda demais, aí começa-se a colocar fantasmas na cabeça da mulher, a ponto dela achar que ela não é capaz disso. Mas, diante de tudo isso, a gente vê um plano muito bem arquitetado de Satanás. Muito bem arquitetado. Porque, gente, quando a gente para contemplar Gênesis, e a gente vê com muita clareza que mesmo com o pecado de Eva, né? Porque foi ela quem a primeira disse sim, né? Concebeu, deu ouvidos àquela serpente que hoje já é um dragão. Mesmo assim, Deus não mudou o seu plano de amor, permitindo que ela seguisse o seu caminho natural de ser co-criadora com ele.
Gente, isso por si só já seria motivo de júbilo. Já deveria ser motivo de muita contemplação, de muita adoração, de muita exaltação a esse Deus. Como assim, Senhor, diante de tanta miséria, o Senhor me faz co-criadora? Saber que gera dentro de um ventre uma alma irrepetível e que nunca mais deixará de existir. Né? Olha a Déia aí, coisinha mais bonitinha. A Bia. A Bia também entrou. E, ver toda essa realidade, então eu vejo que a questão dessa grandeza de Deus, da beleza de Deus, de fazer com que a mulher que gesta, né, a mulher que é chamada a viver esse mistério, ela tem 3 belíssimas grandes graças, que é gestar, parir e amamentar. Isso não deveria ser ofuscado nunca da nossa mente. E eu vejo isso a partir de mim, né, da minha realidade, que eu tive 5 filhos. O segundo veio a óbito horas depois, né, eu contei para vocês no curso sobre isso. Horas depois de nascido, sofri todas as intervenções possíveis, manobra de Christelé, né, episiotomia, e detalhe, eu só estava com um médico, não tinha nenhum auxiliar de enfermagem, nada, não tinha nada, somente o médico naquela questão, ele vinha, fazia manobra de Christelé, empurrava, e depois ele corria lá para ver se o bebê estava saindo. Eu falei, gente, como é que pode? E eu ficava naquela angústia, eu falei, daqui a pouco vai cair a criança no chão. E ele voltava de novo, empurrava, ele fez isso em torno de umas 3 vezes. E por fim ele foi lá e tirou a criança. Aí como que o meu filho nasceu? Ele nasceu gemente. E eu nunca fiz ultrassonografia, eu nunca tive nada disso, mas meu coração dizia que era um menino. E eu só vi o meu filho, eu deitada aqui, eu só vi o meu filho de lado, na balancinha, ele estava lateralizado, eu vi que era um menino ali, né, porque eu vi os testículos, e eu acredito que ele morreu ali mesmo, na sala de parto, porque eu lembro que eu saí primeiro. E isso não tirou de mim a certeza de que Deus é bom, porque o meu primeiro pré-natal da minha filha, que fará agora em setembro 31 anos de idade, eu posso dizer com muita clareza que eu tive um pré-natal de excelência. Não tinha estetoscópio, né? Não tinha Doppler digital, aquela coisa chique que hoje a gente usa, né? Mas foram estetoscópio de pinar, aquele conezinho. Foi uma médica japonesa, pequenininha, ela subia numa escada para fazer a ausculta da minha filha. Ela me ensinou a fazer palpação, ela me ensinou... Gente, eu vivi um pré-natal assim, mas com muita tranquilidade. E eu sabia que aquela forma era a forma natural de se vivenciar uma gravidez, né? E nesse primeiro trabalho de parto, não tinha conhecimento, o que acontece? Rompeu bolsa, fui para o hospital. Não, acho que agora vai, né? Rompeu bolsa, aquela coisa que todo mundo fala, rompeu bolsa, vai para o hospital. Mas ele foi com muito sossego. Ainda fui tomar um banho, trocar de roupa, terminei o jantar e fui para o hospital caminhando, numa boa, com muita tranquilidade. E aí, né, coitada, pobre inocente, sabe de nada, inocente, cheguei na maternidade, fui avaliada, de fato, bolsa rota, caí aonde? Ocitocina, né? Vai para ocitocina ali, ó. O negócio pegou, gente, o negócio foi monstro. E naquela ocasião, há quase 31 anos, eu não tive a liberdade de sair da cama. Então, eu fiquei na cama, esperando ali, ou virava de um lado, ou virava do outro, mas em pé, jamais. Sem tomar uma gota de água, sem comer nada. Meus lábios ficavam secos. E eu pedia, pelo amor de Deus, me dá um pouquinho de água. Depois de muitas horas, uma alma caridosa pegou um copinho de plástico, molhou o algodão e molhou meus lábios. Gente, eu era só pé, canela e canela. Eu era só o vulto, eu era muito magrinha. Sério. E aí, eu fui vendo o tratamento que eu recebi ali. Para mim foi muito duro, foi muito difícil.
E minha filha nasceu, teve uma episiotomia gigantesca, que quando eu lembro dela me dói até o dia de hoje, né? E depois que fez a episiorrafia, né, a sutura, aí ele foi fazer tração controlada do cordão, onde eu tive hemorragia depois, porque ficou pedaço de cotilédone dentro do útero. E ali eu já vi a grandeza de Deus, porque eu não falei nada quando começou a sangrar. Na minha cabeça era o quê? Bom, se tá sangrando, eu tive bebê, é super natural sangrar dessa forma. Aí quando a técnica de enfermagem, né, auxiliar de enfermagem, me conduzia para o leito, né, para o quarto, aí eu sentia aquele jorrar de sangue quentinho nas pernas, e ela só viu aquele risco no chão, ela começou a gritar, né? Hemorragia, hemorragia, doutor, doutor, hemorragia. E eu com muita tranquilidade, volta para lá. Eu falei, Senhor Jesus, 17 horas de trabalho de parto, que foi uma coisa que só pelo sangue do cordeiro, diante de tanta ocitocina que eu recebi. Aí quando ele foi fazer a expressão uterina, eu não dei conta, tirei a mão. Falei, doutor, eu não aguento mais. E ali ele tirou, colocou a mão lá dentro e pegou o pedaço de cotilédone que ficou e a hemorragia cessou. Eu falo a bondade de Deus, porque se eu tivesse sentido, né, essa HPP, nessa hemorragia pós-parto no quarto, eu teria morrido, teria chocado ali. Então ali eu já vejo a grandeza de Deus. Mas daí a gente vai aprendendo, né? Eu falei assim, bom, eu tive um pré-natal incrível, foi tudo lindo, foi tudo perfeito, uma gravidez perfeita. Então eu fui aprendendo. Então eu não tive medo. Eu tive medo de ir para o hospital novamente. Então eu falei, do próximo filho vai ser diferente. Mas daí a gente não aprende, obviamente. No segundo eu já comecei com as contrações. Falei, bolsa não rompeu, mas é contrações, então acho que já está na hora. Aí fui, onde eu sofri todas as intervenções que você pode imaginar. Romperam minha bolsa, manobra de Christeler, episiotomia e também as violências, assim, sabe, com verbais. Ria, olhava para minha cara e cruzava os braços assim, ria, sabe, de ver aquilo ali. Falei, Senhor, não é possível, que nascimento é isso? Aí meu filho veio a óbito, né? Se ele tivesse conosco, dia 27 de julho, ele estaria fazendo 29 anos. Né? O Sidney, meu filho. E na terceira gravidez eu falei, agora eu vou fazer diferente. Não rompeu bolsa e as contrações começaram. Então eu vou esperar mais. Aí começou na madrugada, esperei. Falei, agora já está na hora de ir. Não tinha carro, fui de condução. Falei, vou de ônibus. E havia aquela contração, eu segurava, apertava assim. Eu falei, mas eu tenho que manter a pose. Eu só estou em trabalho de parto, nada mais que isso. Cheguei na paternidade, 12h20 nasceu. Eu falei, mas eu acho que eu ainda fui cedo demais. Na quarta gestação eu vou fazer diferente. Só que até então eu não tinha conhecimento de pródromos. Falei, gente, mas o que é isso? Aí eu, na quarta gestação, já era um menino, né? O Kevin. E eu sentia muito pródromos, muita contração de treinamento, contração de Braxton Hicks. Falei, gente, mas esse negócio tá estranho. Eu não sentia dor nem nada, falei, esse trem tá esquisito. Como eu nunca senti isso, eu vou para maternidade. E isso já estava em vias de ter meu bebê. Mas como me chamou a atenção, eu falei, eu quero saber o que é isso, né? Algum médico deve saber me explicar. E eu fui para maternidade, isso eu saí do trabalho para o hospital, falei, vou tirar umas horinhas aqui, pedi licença para o meu chefe. Falei, eu preciso ir lá na maternidade, e andava. Pensa na pessoa que andava, muito ativa no trabalho. Né? Não tinha preguiça de andar, não. Fazia banco, tudo, corria, vai, vamos, barrigão daquele tamanho. Falei, gravidez não é doença, então vamos que vamos. E pedi licença, fui. Eu falei, não, sabe o que é, doutora? É porque eu sinto um negócio que fica espremendo meu útero, assim, que fica duro, parece que nunca vai passar aquele negócio. Eu tinha muita mesmo. E era contrações mesmo de Braxton Hicks, depois começou os pródromos. Hoje eu sei que é pródromos, né, gente? Mas na época eu não sabia. Então, aí vai lá o famigerado exame de toque.
faz exame de toque, você está com 3 centímetros de dilatação. Eu falei, sério? E ela já começou a abrir ficha para me internar. Eu falei assim, não, eu não vou ficar internada. Ela, como não? Eu falei, de jeito nenhum. Eu não vou ficar aqui. Ela falou, mas como não? Você já está com 3 centímetros de dilatação, você precisa ser internada. Eu falei, doutora, eu nunca falei um ai para colocar um filho no mundo. Você quer ver eu derrubar esse hospital inteiro aqui, você me deixa internada. Eu vou embora para minha casa e vou trabalhar. Nem para casa era, eu falei, vou trabalhar. Na sua experiência, mais ou menos, que hora eu ganhei esse bebê? Ela falou 5 da manhã. Eu falei, então 5 da manhã eu estou aqui. Mas eu... E fui, imagina, fui tranquila e fui trabalhar. Às 3 da manhã o negócio começou a ficar estreito. Aí eu ficava assim, gente, super quietinha. Chegou um momento que eu me recolhi, né? O horário de trabalho já tinha passado e tudo, me recolhi. E fiquei só contemplando as contrações. De verdade, eu ficava assim... Como eu já sabia a questão de posição, já era treinada nisso desde a minha primeira gestação, ou vamos dizer, estava mestre nisso, né? E eu sentia meu filho fazer todo o processo dentro. Coisa mais bonitinha. Senti quando ele encaixou, senti quando ele fazia assim com a cabecinha, e sentia, falei, agora vai nascer. Aí chamei o bem e falei assim, ó, ele ainda falou desse jeito, mas já, falei, ué, já, vai nascer, ué. Aí nós entramos no carro, eu segurei assim, concentração, falei, ó, tá nascendo, vai nascer. Aí foi descendo, foi girando, muito bonitinho. Quando eu cheguei lá, não deu tempo para nada, foi chegando e nascendo. Da minha filha, a caçula, não foi diferente. Aí até hoje eu me pergunto, o que que eu fui fazer no hospital? Por que que não nasceu em casa? Eu fiquei me perguntando. Porque nós somos tão condicionadas a ter o nosso bebê fora, porque a gente acha que isso tem que ser. Claro, né? Hoje eu penso dessa forma, mas também será que se eu tivesse todo esse conhecimento, eu teria lá sozinha, totalmente desassistida? Não sei, porque parece que quanto mais a gente conhece alguma coisa, parece que mais ignorante a gente fica. É a simplicidade do amor de Deus em nós que faz as coisas acontecerem de uma forma muito tranquila. Enquanto eu fico assim, Senhor, não é possível, porque enquanto mais a gente estuda, parece que mais burro a gente fica. Né? Fica colocando um monte de se, o quê, gente? Deus é absolutamente perfeito em tudo aquilo que ele fez. Parto, ele é uma questão fisiológica. Na época, quando eu conheci a irmã Marta, que eu conheci ela em novembro de 2004, tive a graça de conviver com a irmã Marta por 6 anos, foi uma excelente enfermeira obstetra, ela tinha todo um cuidado, sabe, um carinho, parecia que ela fazia uma poesia quando ela falava de parto, falava de nascimento. E ela chegou a um dado momento que ela falou assim, olha minha filha, vai chegar um tempo que vão se descobrir os malefícios da ultrassonografia. Ela falou, sério, irmã? Ela falou, é. Ultrassonografia faz muito mal para o bebê, minha filha. Eu falei, nossa, e a gente não consegue pensar que mal é esse, né? E já tem vários estudos que comprovam, né? Brasil não, obviamente. Como, por exemplo, ele passa para a criança calor, ele queima a criança. Por isso que quando a gente vai ver a criança, né, quando a gente vai fazer ultrassonografia, às vezes a criança está lá paradinha na mãe, o que a criança faz? Ela se move, ela se esconde. Ela esconde o rostinho dela, né? Porque ali é uma luz que queima a criança. E sem contar que tem um som muito alto para a criança. Na minha especialização, eu conheci uma professora que eu tive de pré-natal, ela teve um filho, ela tem uma filha com um problema muito sério, neurológico. Aí eu fiz a pergunta para ela, você fez muito ultrassom na sua gestação? Ela falou, muitas, mais de 20. Mas por que você fez tudo isso? Não, porque eu sentia a necessidade de ver minha bebê. Eu tinha necessidade, eu me sentia bem, eu me sentia segura, saber que ela estava bem.
E depois nessa partilha, quando nós estávamos voltando para casa, uma colega de especialização, ela partilhou, falou, Rose, esse negócio da ultrassonografia realmente é muito complicado. Porque o meu filho, né, o meu segundo filho, tinha um problema muito sério de audição, né, no ouvido, né, não na audição necessariamente. E quando eu cheguei no médico que soube, né, cuidar do meu filho, a primeira coisa que ele olhou para mim e me perguntou, falou assim, você fez muita ultrassom na sua gestação, né? Ela, sim, doutor, eu fiz. Falei, por isso que o seu filho tem problema no ouvido. Porque o som que emite da ultrassonografia é um som muito alto para a criança e vai romper micros vasinhos dentro da criança que pode atingir o ouvido, a visão, o sistema neurológico. Então, uma coisa é fato, gente. Tudo versus tudo aquilo que o homem põe a mão na natureza de Deus, não tenha dúvida, vai ter um dano. Porque só Deus é perfeito. Só Deus é perfeito. Estou dizendo para não fazer ultrassonografia? Não é isso. Mas não de forma indiscriminada, simplesmente para que a mãe saiba se o filho está bem. E isso era uma coisa muito tranquila. Porque, veja, minha filha mais velha está caminhando para 31 anos de idade. Eu nunca fiz uma ultrassonografia da minha filha. Nunca. Mas o que fez eu saber que ela era uma menina saudável? A maternidade. Porque Deus me fez perfeita, mesmo na minha miséria, mesmo na minha Deus, ele me fez com todos os elementos necessários, porque a partir do momento que o útero reconhece que ali tem um embrião, né, que tem uma alma, que tem uma vida, algo dá um clique, vira a chavinha dentro de nós. E ali começa a vir todo um sistema funcional, que é biológico, e mais do que biológico, ele é espiritual, para que aquela mãe tenha a condição plena de saber o estado do seu bebê. Então aquilo eu achei mágico, eu falei, gente, como assim? Então, eu sabia que era uma menina, falei assim, eu estou grávida de uma menina, né? E eu sabia que ela estava bem, que ela estava perfeita, era um bebê saudável. Eu falei, gente, então eu vivi toda essa não tecnologia, né? Do meu segundo filho, eu já sabia que ele não estava bem. Teve todas as intervenções? Sim, teve todas as intervenções. Mas eu sabia que meu bebê não era um bebê saudável, que não era um bebê bom. No entanto, que ele nasceu com má formação. Né? Então, algo me dizia, olha, o seu bebê não é um bebê 100%. E o que me fazia ter essa certeza? A minha maternidade. E mesmo na minha miséria, nas minhas limitações, porque, gente, eu sou pecadora nata. Eu vejo a minha miséria e vejo a grandeza do amor de Deus. Eu falei, Senhor, mesmo nas minhas misérias, nas minhas limitações, o Senhor deixou florescer em mim todos os elementos que o Senhor me deu para que eu pudesse saber se o meu bebê está bem ou não. Então, para mim, saber que a minha filha Karina era saudável era algo que dizia aqui, ó. É intrínseco, gente, maternidade está aqui. Isso ninguém tira. Agora, o que acontece no tempo de hoje? As tecnologias tirou da mãe, não é que tirou, está lá. Só que ela não exerce mais isso. Ela delega isso para uma ultrassonografia, para uma cardiotocografia, entende? E deixa lá adormecido toda a beleza extraordinária do amor de Deus. Então, quando a gente fala de maternidade com visão de céu, é educar o filho, buscar exercer essa grandeza de Deus dada por nós, caminhando rumo ao céu. Aquilo que o Senhor quer para nós. Aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Então, a maternidade tem essa grandeza. Né? A maternidade tem essa beleza extraordinária. No entanto, que de um útero, que eu vejo o útero como um paraíso, né? Eu olho porque é o único momento da nossa vida que nós fomos estéreis, né? No útero, ele é um ambiente totalmente estéril, não tem contaminação. Então, aquele é a nossa primeira casa,
é a nossa primeira escola. Por quê? Porque a mãe é convidada a passar o amor de Deus ainda no útero. Isso é educar para o céu. A mãe fica fazendo comparações, né, de uma gestação ou outra. Eu acho isso o máximo. Só que Deus tá mostrando para ela, olha, filha, tá vendo? Ó, quando você sabe que tal filho age diferente, que tal filho é assim, que tal gravidez é assim, você já está tendo a resposta de como será seu filho fora do útero. Porque Deus nos revela isso, né? Eu fico pensando na minha filha mais velha, eu falei, gente, ela é exatamente o que mostrava no útero. Exatamente. Eu falo, ai, que coisa engraçada, né? E dos outros filhos também. Por quê? Tudo isso é amor de Deus. Por exemplo, a tecnologia tem tirado da mulher, tem ofuscado da mulher toda essa beleza de Deus, como, por exemplo, babá eletrônica. Sim ou não? Babá eletrônica, ela tira toda a sensibilidade de uma mãe, o sexto sentido, o neurônio espelho. Ela fica condicionada a hora que a babá eletrônica dá um alarme ali. Avisa. Peraí, gente, isso está errado. Desconecta essa ligação intrínseca da alma de uma mãe. Porque toda mulher, ela tem condição de estar lavando uma louça e saber se o filho está lá no quintal bem ou não. Nós deixamos, nós delegamos para uma tecnologia aquilo que é nosso. Deus é absolutamente perfeito. Sem reservas, em Deus é tudo perfeito. Então eu falo, meu Senhor, o que está acontecendo com a humanidade? E todos os malefícios que a gente olha na humanidade, a gente vai ver gritantemente que está relacionado diretamente com a maternidade. Por isso que quando a gente olha de fato assim, ó, maternidade ferida, humanidade destruída. Porque quem educa moralmente uma sociedade é a mulher e não é o homem. Né? Então, eu falo, meu Deus do céu, como mudar o rumo dessa história? Como fazer um caminho de volta? Como fazer as mulheres compreenderem, de fato, o que é a sua ordem natural, do sim que ela deu, da entrega que ela deu por amor a Deus, de se unir àquele homem, né, aquele José, que Deus permitiu que ambos se unissem, para ali formar uma família. E na medida que vira essa chavinha, não é? Porque Deus não pega nenhum filho de surpresa. Não é verdade? Deus não pega seus filhos de surpresa. Então a gente vai olhar a questão da Virgem Maria, né? Nossa Senhora, ela teve a anunciação. Anjo Gabriel não chegou e falou, pá, tá aí, ó, tem um filho na sua barriga. Não, houve uma anunciação. E a partir do seu fiat, Jesus se fez carne e habitou entre nós. Nós, casados, também não somos diferentes. Nós também temos uma anunciação. Obviamente, super, ultra, mega diferente da Virgem Maria. Mas quando é isso? A partir do ato conjugal. É a partir da comunhão íntima. Quando um homem e mulher se unem para dar-se um ao outro, precisa ter a clareza do bem primeiro do matrimônio, que é a geração dos filhos. Então, ali eles já estão chamando a existência uma criança. Então, ou seja, ali já começa uma vida em potencial. Agora, se Deus vai dar ou não, aí é outra história. Mas ali já tem um prenúncio. Olha, a partir dessa união física, poderá resultar em uma nova vida. E é curioso quando a gente vê muitas mulheres sem entender, mas como assim grávida de novo? É como diz a Cirlei ela é muito engraçada, ela fala assim, mas escuta, você juntou negocinho na negocinha? Então se você juntou negocinho na negocinha, pode dar bebê. Então, assim, não deveria ter nenhum espanto em relação a isso, não é? Então, tem ali uma anunciação de que pode gerar uma nova vida se ali for a vontade de Deus para nós. Aí quando você traz essa realidade para o parto, como que o parto, como que eu sei que o parto,
E assim, no trabalho de parto, Deus me pega de surpresa? Também não. Você sabe que você está gestante. E a qualquer momento você pode entrar em trabalho de parto quando está a termo. Então, o que quer dizer pródromos? Pródromos, ele é o precursor que está sinalizando para você que a qualquer momento você vai entrar em trabalho de parto. E ali a gente vai ter a fase latente, a fase ativa, transição, expulsivo e dequitação. Né? Então, quando a gente tem um olhar, pode observar, isso é a partir de mim, a nossa volta, a gente olha tudo com um olhar humano, né? A gente não olha com um olhar de céu, a gente não olha isso, principalmente grávida de último trimestre. Como que deveria ser uma grávida, se comportar uma grávida de último trimestre? No recolhimento. Grávida de último trimestre, ela tem que ficar o máximo recolhida possível. Eu falei, gente, quando eu li um trecho do livro da vida dos pais de Santa Teresinha, eu falei, gente, é isso. As mulheradas precisam ler isso aqui e entender. É como se nós fôssemos um sacrário vivo. Como que a gente fica diante de Jesus Eucarístico? Em silêncio, em contemplação, recebendo, bebendo das graças do amor de Deus só pelo simples fato de estarmos na sua presença. Uma mulher de gestante de último trimestre, ela não tem que ficar com a vida agitada. Né? Vamos lá, vai isso, vamos viajar, vamos para tal canto. Não, é recolhimento. Porque o último trimestre, você está dando alimento para o seu filho, de modo que ele pode se comportar de tal ou tal forma no puerpério. Então, uma mãe com a vida extremamente agitada, não para nunca, né? Compromisso ali, compromisso aqui, compromisso não sei aonde, é esse alimento que você está dando para a sua criança. E a criança sente falta. Quando a criança fica chorosa, aí a mãe quer silêncio no ambiente, né? Shhh, não faça barulho. Mas a criança já está acostumada com agitação. Não queira impedir. Ela vai sentir saudade da agitação que ela viveu lá. Então você veja que nós temos a falha, e eu só falo a partir de mim, de não educar os filhos para o céu no ventre. Tenho uma clareza de que eu posso ensinar o meu bebê a rezar no útero, conversar com o meu bebê no útero, falar do amor de Deus no útero. A cada Santa Missa, rezar com ele, fazer adoração, né? Fazer ação de graças com o meu bebê. Nesse momento a mãe estará recebendo Jesus, que você possa sentir o amor de Deus através da mamãe. E ter aquele momento de recolhimento, de meditação, de ensinar práticas de amor a Deus ao filho. Colocar cânticos gregorianos para o filho. E ensinar essa docilidade à ação do Espírito Santo. Educar de fato o filho para o céu, educar de fato o filho para ser santo, porque ali é a primeira escola que ele está tendo. E quando a criança nasce, que a mãe vai viver o puerpério, aí fica naquela coisa, né? Às vezes vai colocar a criança no peito e a criança chora, e a mãe fica descompensada porque a criança só chora, deve estar com fome, mas se ela der uma boa educação, uma boa base, porque, gente, a nossa alma tem sede de Deus. Os nossos bebês recém-nascidos também não é diferente. Independente se eu eduquei no útero ou não. Aquela alma tem sede de Deus. Aquela alma clama para que a sua mãe, para que o seu pai fale do amor de Deus. Por isso que quando a criança também ela está mamando, né, a mãe está aleitando o seu bebê, ele fita o olharzinho na mãe, não é isso? Esse olhar, ele clama o céu, ele pede o céu para sua mãe. Mãe, é como se ele falasse, mãe, fale do amor de Deus para mim. Eu quero me alimentar das coisas do alto. Ensinar o filho a ser santo. Durante a gestação, no momento do trabalho de parto e na amamentação. Ensinar os filhos a serem santos. Porque o trabalho de parto é tão, vamos dizer, difícil para a mãe, como é difícil para o bebê.
porque ele vai passar por um caminho de porta estreita. É a primeira experiência que ele está tendo de sacrifício, de doação, de entrega. E a sua mãe será para ele um canal de graça, né? Para que ele possa passar por aquela via. E onde tem que ter a entrega plena da mãe, sem reservas. E isso, o inimigo, ele sabe muito bem que uma mãe, um coração materno, a maternidade, ela é uma explosão do amor de Deus. E ele sabe perfeitamente que uma mãe pode sim, pela graça de Deus, tornar aquele filho, ensinar o filho o caminho de santidade. Então tudo isso se perdeu. Tudo isso caiu no esquecimento. E todas as gestantes, Gabi, eu fico assim de verdade. Tem hora que eu caio num desânimo tão grande que eu falo, Senhor, eu acho que de fato não tem mais volta. Oh, meu Deus. E eu olho assim, numa realidade de muitas mulheres que me procuram. E não é pouco, não, são muitas, a ponto de eu não dar conta de responder. De verdade, não é por preguiça. Às vezes eu pego uma mensagem e eu vou ler e falo, não, eu vou responder, mas ela não é tão urgente, então dá para esperar. Aí eu coloco como não lida e depois eu esqueço. Aí vai vindo outras e outras e outras e outras e outras. Falei, minha Nossa Senhora do Bom Parto, agora eu preciso responder. Quando eu vou ver, já tem 2, 3 meses. Uhum. É tão doloroso porque as falas são sempre as mesmas. Discurso não muda. Isso é de todos os estados do Brasil. E além Brasil, porque tem mulher que me procura fora, né? Por causa de uma tal pessoa chamada Deia, sabe? Não conta pra ela. Gente, dá licença que eu vou limpar aqui o narizinho. Enquanto tu limpa o teu nariz, eu vou fazer só um comentário que hoje que ficou muito na minha reflexão do dia. Foi porque eu estava respondendo umas mensagens também do Instagram e veio a pergunta da conexão mãe-bebê, né? Como fortalecer isso? Aí me deu assim um estalo que foi o Espírito Santo, né? Porque para que exista a conexão mãe-bebê, tem que existir mãe e pai. E aí tu começou a live falando isso, né? E eu disse, gente, é isso. E eu passei o dia pensando como que tá a conexão dos esposos, né? Porque não tem como, a gente não tem como transmitir algo né, transbordar se o amor dos esposos não está bem. Então, o primeiro ponto a ser trabalhado é isso. Exatamente. É a harmonia do lar, né, a fidelidade de um para com o outro, porque senão essa conexão já é difícil de tanta tecnologia que existe, tanta coisa, tantas coisas que a gente ouviu errado, essa cultura totalmente errada da maternidade. E imagina se tem um relacionamento ferido. Então, a primeira coisa, o primeiro ponto que eu penso é a cura dos relacionamentos, né? Exatamente. Quando a gente fala da cura, né, você já está falando de algo que já existe o sacramento do matrimônio, né? Já existe. A gente pensa nessa visão que já existe o sacramento do matrimônio. Mas veja que a necessidade de fazer um trabalho antes, é isso que o Papa Pio XII vai falar, né? Fazer a psicoprofilaxia. Uhum. Você já fazer o trabalho antes. Porque se a gente tem pai e mãe estragado, porque a grande maioria estão estragados, qual a consequência? Filhos estragados? Uhum. Então, nós remetemos ao outro uma responsabilidade que é a nossa. E foi tudo muito bem pensado, né? Tudo isso foi muito bem pensado. Por que hoje a gente tem tantas tecnologias, né? Vamos dizer, as tecnologias para cuidar de uma gestante? Para a questão do pré-natal. Foi baseado em intervenções. Uhum. Por exemplo, a ocitocina ela faz muito, muito, muito mal. Não é pouco, não. Ela faz muito mal. Então, na medida que é administrada uma ocitocina, uma mulher em trabalho de parto, ela já tirou, né? A ocitocina sintética, ela já tirou toda a função fisiológica da mãe. Uhum. E o corpo da mãe, ele tem essa autoproteção, ele vai proteger o útero da mãe. Fala, peraí, tá entrando uma invasora, tá entrando algo que é sintético, não é biológico ao meu corpo, então eu tenho que parar as minhas funções para dar lugar para esse. Por quê? Porque se eu quiser competir, eu posso matar mãe e bebê.
Então ele dá espaço para aquilo que é sintético. Porém, aquilo vai ter danos, porque aquilo que Deus fez é absolutamente perfeito. E aquilo que a mãozinha do homem fez não é, tem suas falhas. Então, diante dessa realidade, porque a ocitocina ela não atravessa a barreira placentária, né, para chegar nas células do bebê e diminuir para ele que naquele momento ele precisa ter uma diminuição do aporte de oxigênio para ele nascer, isso só a mãe consegue fazer, né? E ali começa a ter o quê? A criança tem uma desaceleração, ir para uma bradicardia, e ali acabar indo ou para uma cesárea, dependendo da evolução que se encontra o trabalho de parto, e por um fórceps ou vácuo extrator. Olha para você ver. Então, essas tecnologias, como por exemplo, cardiotocografia, ele foi pensado nas intervenções, gente, porque parto é o quê? Fisiológico. Né? Me perguntado há mais de um mês, falou, quais são os riscos do parto? Nenhum. Se eu falar que parto tem risco, é a mesma coisa que eu falar assim, bom, baseado num Deus que me foi apresentado, que eu acredito que ele não é 100%, então parto vai ter complicações. Só que não é isso que nós acreditamos. Nós acreditamos num Deus soberano, num Deus onipotente, onipresente, num Deus que é bondade infinita, que ele não erra. Então, se ele fez da forma como ele fez, né, tendo seu lugarzinho para desenvolver uma criança, seu canal para nascer, quando eu olho a partir do céu, eu vou ver que parto não existe complicações. Agora, se eu coloco o dedinho, um dedo que eu colocar ali, ó, acabou. Eu posso danar todo aquele processo, como o exame de toque, por exemplo. De forma nada. Então, eu posso desencadear todo um processo danoso naquilo que é fisiológico. Então, essa questão de colocar... Veja, quando eu engravidei a primeira vez, não se contava em meses, em semanas. Era meses. Qual a sua data da última menstruação? A da minha filha foi 27 de dezembro de 87. Vai nascer daqui quanto tempo? Ah, vai nascer daqui 9 meses. Pode ser 2 semanas a mais ou 2 semanas a menos. Eu fiz 9 meses, dia 28 de setembro de 88, e minha filha nasceu no dia 29. Então, gente, eu nunca me preocupei se vai nascer amanhã, se vai nascer depois de amanhã, se vai nascer a semana que vem. Para mim era muito claro. Entrou, sai. Entrou, sai. Porque desde que eu me entendo por gente, mesmo não ter sido catequizada pelos meus pais nunca me ensinaram a rezar uma Ave Maria, eu sempre tive a clareza de que Deus é absolutamente perfeito. Bom, não tem conversa. Né? Não tem conversa. Cada mulher vai viver a sua realidade de trabalho de parto conforme aquilo que Deus sonhou para ela. Se ela está aqui e ela se coloca, Senhor, eu quero fazer inteiramente a tua vontade, Senhor, só me dá condição de vivê-la. Ela vai ter o trabalho de parto que ela pediu a Deus. E isso vai envolver N situações naquele momento. Que pode vir toda a história de vida dela, não é isso? A história de vida do matrimônio dela, a história de vida do esposo dela, até de coisas que virão. É como o sacrifício de Cristo na cruz. Que a mulher já pode estar ali vivendo o sacrifício, a penitência de algo que ainda que ela vai viver lá na frente. Isso nós não sabemos, isso é mistério. Ai, Rose, mas mulher que ganha bebê rápido demais, que fica mais ou menos 3, 4 horas, como exemplo da minha filha Kelly, ela ficou 4 horas e meia em trabalho de parto, a Sofia nasceu. Não sabemos, não compete a nós. E tem muitas mulheres que almejam o trabalho de parto de flash, né? Que eu quero... Não, a mesma coisa é a morte, gente. Morrer. A pessoa fala, fulano morreu como um passarinho. Será que isso é bom? Aquela pessoa teve condição de se arrepender, de fazer um exame de consciência profundo, de procurar um sacerdote, confessar os seus pecados, a sua miséria, fazer um ato de contrição ali profundíssimo. Será que teve essa oportunidade? E a pessoa fala, nossa, ai que lindo, teve a morte mais linda do mundo, morreu? Não, gente.
Mas também não estou dizendo que ter parto rápido, ele é menos meritório do que quem teve um parto demorado. Não, não é isso. O que estou querendo dizer é a questão de que Deus tem uma história, um plano de amor para cada um. Uma que pode ter tido um bebê de 2, 3 horas no trabalho de parto super rápido, numa outra gestação, ela pode levar 30 horas, e aí? Nós não sabemos. Então, trabalho de parto não é receita de bolo. Cada mulher vai viver a sua história no momento que ela está vivendo. Não é algo cumulativo, não é acumulativo, não. Ela vai viver aquele momento. Por isso que a nossa vida, cada dia de hoje, se chama presente. É o presente do amor de Deus, a gente saber viver isso. Então, eu achei muito gratificante para mim, para a minha história, dessa questão do nascimento, porque eu não me distanciei dessa verdade de Deus. Por mais que eu sofri as intervenções, para mim era muito claro, eu quero fugir das agressões que me são realizadas, porque o que Deus fez não é isso. Então, eu não tenho medo, pelo contrário, eu fui tendo coragem de fugir cada vez mais das intervenções e de acreditar verdadeiramente no amor de Deus. Por exemplo, eu perdi o meu segundo filho, mas quem garante que se eu não tivesse sofrido nenhuma intervenção, se ele também não teria ido embora? Não é? Então eu tenho que acreditar na graça de Deus, na grandeza de Deus. Senhor, eu sofri N intervenções, o Senhor viu. O Senhor permitiu, o Senhor viu. E se fosse da tua vontade, independente do que eu tivesse vivido, ele estaria comigo. É nisso que eu acredito. Então, ninguém pode tirar essa certeza de mim, porque só Deus é soberano. Só Ele tem o dom da vida. Então, não adianta a gente querer ficar martirizando, e isso eu falo muito com as mulheres, né? Com as gestantes assim, ó. Fica naquela paranoia, ai, mas já tô de 40 semanas, eu não tenho nenhum sinal. Ai, tô de 41 semanas, não tenho nenhum sinal. Tô de 41 semanas e 3 dias, não tenho nenhum sinal. Falei, querida, deixa eu falar uma coisa pra você, ó. Nascer é semelhante a morrer. Todo mundo sabe que vai morrer. Só não sabemos o dia e nem a hora. Nascer não é diferente. Você está gestando. Todo mundo está vendo que tem um bebê no seu ventre. E um dia ele vai nascer. Porém, não sabemos o dia e nem a hora. Agora, qual pessoa em sã consciência vai ficar assim... Senhor, eu já tenho 25 anos, até agora não sinto sinal de morte. Eu vou morrer que dia? Será que eu morro amanhã? Morro depois de amanhã? Mas aí não estou vendo nenhum sinal de que eu vou morrer. Ninguém faz isso. Ninguém fica buscando sinais de que vai morrer. Eu falei, por que a gente cobra de uma criança? Eu falo, meu Senhor, como é difícil, Pai amado, Pai querido, nós compreendermos a sua grandeza de entender que o bebê vai nascer. Porque só Deus sabe o dia e a hora. Não compete a nós. E quanto mais a gente olha, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente tem esse medo, né? Essa preocupação de que o bebê vai morrer aqui porque vai passar da hora, porque vai não sei o quê. Isso é que dificulta. Porque daí começa a produzir o quê? Muita adrenalina. E ali estresse. Isso tudo, gente, é muito pensado. Por isso que vão colocando, ó, medo nas mulheres, minando. E a mulher, quando ela fica ansiosa, ela fica estressada, ela fica preocupada, porque e se meu bebê morrer? Ela começa a se culpar, ela começa a se cobrar, se ela não está sendo imprudente, se ela não está sendo negligente. E ali ela começa a chegar num nível de estresse que ela já não consegue se alimentar de forma adequada, hidratar de forma adequada e principalmente respirar de forma adequada. O que ela começa a comprometer o aporte de oxigênio do seu filho. E ali sim ela pode comprometer a vida do seu bebê. E isso acontecendo, e a criança porventura venha a nascer mal, o que ela vai ouvir depois? Tudo isso é porque você estava tentando esse tal de parto humanizado. Não é? Então quer dizer, que coloca na mulher N coisas e depois que acontece um desfecho ruim, a pobre da mulher é a culpada. Não é? É ela que é a culpada. Então a gente precisa compreender esse amor de Deus. Né? Quando a gente olha essa beleza do amor de Deus, a gente voltar de fato, olhar para aquilo que Deus fez para nós.
Nós mulheres, com todas as nossas misérias e limitações, os nossos pecados, Deus nos fez perfeito para educar Rose, só os um filhos. minutinho. Tá terminando o tempo dessa, a gente vai para uma outra, mas para não ser tão longa, né? Claro que por mim, eu vou à madrugada, gente. Eu nem olhei, nem tava conseguindo controlar a hora. E aí a gente continua na próxima, porque eu sei que ninguém quer acabar desse jeito, tá? Tá bom.